Boa tarde, pessoas. Tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim. Bom, depois de nossa pequena palestra com o tema como comprar um carro, falando mais sobre os aspectos econômicos e documentais inerentes à compra de um veículo, agora nós faremos uma pequena palestra como consertar o nosso carro, como consertar o nosso veículo. Como eu também sempre venho dizendo, nosso intuito não é ficar falando aquilo que todos estão falando, e sem sombra de dúvida nós temos muitas opções. Aliás, o primeiro pensamento seria procurar um mecânico de nossa inteira confiança. Este é o jargão de quem estaria consertar o veículo. Mas o nosso objetivo aqui é promovermos uma reflexão, disseminarmos a universalidade do saber para que tenhamos melhores condições para realizarmos no dia a dia atividades que parecem muito simples, mas são atividades que de fato tornarão minha vida mais ou menos fácil. E parece um detalhe, mas é exatamente estas coisas que promovem o nosso desenvolvimento humano ou que impede o nosso desenvolvimento humano de progredir de modo mais sereno. Então, deixado de lado o velho e superficial paradigma de que devemos procurar um mecânico de inteira confiança, aliás, a palestra nós faremos abordando este aspecto. E como eu sempre digo, sempre falando com propriedade de causa, eu vou contar uma breve história de um veículo que eu comprei e que veio com uma situação, com a necessidade de um conserto, e qual foi a experiência que eu perpassei com este veículo. Bom, eu vou chamar este veículo de Vectra Camarada. Foi um veículo Vectra, já tem algum tempo que eu comprei este veículo. E era um veículo que eu comprei, que eu achei que me seria bastante útil. Era um veículo que, diga-se de passagem, que eu sou um admirador do veículo Vectra, né? O meu primeiro Vectra, comprei há muitos anos atrás. É um veículo que me proporcionou uma experiência maravilhosa. Então eu que sempre tive atenção, apareceu a admiração, apareceu uma oportunidade e comprei um Vectra. Mas ele veio com uma folga na direção, e uma folga razoavelmente grande. E já imaginando a dificuldade, porque como eu digo, eu sempre falo voltado para uma realidade de interior, para uma realidade de condições econômicas menos favorecidas, porque a resposta seria muito simples: compra um carro novo, troca o carro, procura qualquer mecânico, a loja mais conceituada, e aqui é nós agirmos de modo inteligente para que possamos fazer da melhor maneira possível, de modo eficiente, as nossas necessidades, atendermos às nossas próprias necessidades. Então, a primeira coisa que eu fiz com este Vectra, então, que tinha uma folga muito grande, e eu tinha receio que ficasse muito caro, por isso meu certo cuidado, porque o Vectra é um veículo que teria uma manutenção não barata a princípio, né, por conta de nem ser um veículo de ano 1997, 99, nem me lembro, 98, sei lá, mas não era um modelo novo, né, então isso poderia ser um custo alto. Então a primeira coisa que eu fiz foi procurar o velho e antigo mecânico da família. Que quando eu o procurei, ele simplesmente pediu para que eu abrisse o capô, né? Ele mexeu na direção, viu que estava com folga e disse o seguinte para mim: vá procurar um especialista em direção hidráulica. Eu falei, então tá bom, né? Ele é um mecânico da família há muitos anos, pediu que eu procurasse um especialista em direção hidráulica. Aí eu fui até este especialista. Chegando até este especialista, ele me disse que não teria tempo para me atender, que ele tinha muitos veículos para ele consertar, e que naquela época, por aqueles dias, ele não poderia me atender, que eu voltasse
no momento oportuno, na semana seguinte. E eu disse que tudo bem. E aí eu fui num terceiro mecânico. Este era um conhecido, né? Um amigo, um conhecido assim, né? De muitos anos, que era uma pessoa que ao longo dos anos já havia me feito alguns serviços, né? E uma pessoa bastante agradável, né? E eu cheguei lá, ele sempre bastante acolhedor, sempre bastante amigável, né? Mostrei a situação para ele, ele muito solícito, disse, não, este problema é um dia de serviço eu te resolvo, com R$ 300 eu baixo o motor do seu veículo, desço o agregado e resolvo com R$ 300, eu resolvo a situação do seu veículo aí. Eu falei, olha, então tudo bem, é o dia inteiro que você vai, é o dia inteiro que você vai precisar, que eu vou precisar, né, eu mecânico, para poder consertar o teu veículo. E eu disse que tudo bem, que no momento oportuno, no dia oportuno, a gente poderia marcar que naquele momento eu não poderia fazer aquele serviço por aquele valor, que eu iria dar uma reavaliada, até porque nós poderíamos mexer e gerar algum outro custo, enfim. Eu disse que não mexeria, que teria que ver um dia também, que eu poderia levar o veículo e deixar com ele o dia todo. Enfim, passado alguns dias, comentando com alguém, a pessoa me indicou um quarto mecânico. Eu fui até este mecânico então, que disse que ele era um mecânico muito bom. Ele me disse que cobraria apenas R$ 80 pelos serviços e que eu levasse as peças necessárias. E deu as costas e continuou trabalhando dentro da oficina lá. E não que ele tivesse sido mal educado ou coisa do tipo, mas eu não entendi o que seriam estas peças. Ele disse que cobraria R$ 80 e que eu levasse as peças, mas eu ia comprar peça aonde e ia pedir que peça, né? Até achei o preço interessante, R$ 80, mas eu não saberia como proceder à compra destas peças. Era uma pessoa de não muita conversa, como a gente costuma dizer, eu acabei deixando de lado. E aí, conversando outro dia com um grande amigo, este meu grande amigo falou assim, olha, eu precisei de um serviço no meu Vectra, que este amigo tinha um Vectra igual ao meu, e me disse, procura aquele mecânico lá, né? Aquele mecânico, ele é muito bom, me fez um serviço, olha, eu admiro muito aquele cara. E eu conheci este mecânico de muitos anos de vista, mas não sabia nada sobre os serviços dele, porque não era um mecânico renomado, conceituado, como às vezes nós definimos alguns desta forma. E aí, chegando lá, na oficina, eu disse a ele que tinha uma situação no veículo, que ele poderia estar fazendo. Ele disse, espera aí que eu vou dar uma olhada em seu veículo, você só coloca ele aqui na vaga para mim. Coloquei na vaga o veículo, ele olhou, entrou debaixo do veículo com uma ferramenta e ficou 5 minutos lá debaixo. Quando ele saiu do veículo, ele falou para mim, olha a direção como é que está. Quando eu coloquei a mão na direção, como um passe de mágica, aquela folga astronômica tinha sumido. Eu falei, peraí, o que houve? Ele falou, eu só apertei os 2 parafusos. Eu falei, só 2 parafusos? Só apertei 2 parafusos. E eu falei, então, muito agradecido, eu vim trazer para um orçamento, mas você já fez o serviço, qual é o valor do serviço? Ele me disse que, olha, eu nem vou te cobrar nada, porque eu apertei só 2 parafusos. Eu falei, não, mas foi só 2 parafusos, mas você precisa cobrar pelo teu apertar de 2 parafusos, né? Pelo teu serviço, pelo teu trabalho, me diga qual é o valor. E ele acabou não persistindo, que falou, olha, me dá o que você quiser. Eu, na situação, até porque pego de surpresa, não fui preparado para concretizar um serviço, né? Falei, olha, então eu lhe darei, né, um valor simbólico, irrisório,
eu te darei aí, não lembro se foi 20 ou se foi 40 reais, foi algo nesse sentido, né? E dei este valor para ele. Mas o que eu quero atinar aqui, pela situação, são duas coisas. Primeiro, que o profissional deve sim ser valorizado. Porque ao contar esta experiência para uma pessoa, ela me disse de modo superficial que apertar um parafuso custa R$1, mas saber qual parafuso apertar é mais delicado. Exatamente, né? Assim eu também compreendo. Só que aqui nós não estamos discutindo o apertar de um parafuso de R$1, de 20, 40 ou de R$300. Nós estamos discutindo o agir ético de uns para com os outros. Ou seja, que eu fosse até o meu conhecido e ele me dissesse que era só apertar um parafuso e que ele cobraria R$300 para apertar o parafuso. Simples assim. Não estou apontando pela questão do valor. Estou apontando pela questão de que 4 profissionais, entre aspas, não me resolveram uma situação, um problema que eu tinha. E um quinto me resolveu sem propor me resolver. Ou seja, precisamos ter em mente que quando precisarmos consertar um veículo, nós temos que ter muita prudência, muita cautela neste procedimento, porque eu ainda possuo uma ampla experiência em relação a veículos, como eu disse em outro vídeo, como comprar um veículo. Já comprei inúmeros veículos, entre carros, motos, ônibus, caminhões, então possuo uma certa experiência no assunto. Mas o que aqui eu estou observando é que nós que eventualmente temos um veículo, que nós que eventualmente necessitamos de um conserto, precisamos ter em mente que profissionais precisam receber pelos seus serviços como nós profissionais temos de receber pelos nossos. Mas isso não implica que precisamos iniciar uma questão de furto, uma questão de crime, uma questão de antiética. Porque nós nunca resolveremos as problemáticas de nossa sociedade se nós entendermos que nós podemos furtar o tempo todo e o político não. Se nós entendermos que nós temos o direito o tempo todo na prestação de nossos serviços, está burlando de algum modo para obtermos mais e os políticos não. Nós precisamos compreender que é exatamente o nosso proceder, nosso agir ético, que vai permitir com que criemos uma condição melhor em nossa própria sociedade. Bom, como eu falava, o nosso tema é apenas como consertar um veículo. Eu contei a história aqui do Vectra Camarada, mas como eu disse, eu não quero atinar apenas pelo aspecto do valor e nem pelo aspecto do procedimento prudente, mas também que todos nós precisamos entender que são esses detalhes que fazem o nosso dia a dia melhor, que fazem o nosso dia a dia mais fácil. Porque tive eu de passar semanas procurando um conserto de um carro que um simples apertar de 2 parafusos resolveria. O profissional que houvesse percebido isso, que eventualmente nenhum dos outros perceberam, porque eu não sei se talvez eles não tivessem competência para saber qual era o problema. Eu não entrei no mérito se eles tinham competência ou se agiram de má fé. Eu estou dizendo que nós que temos diante uma situação em mãos, precisamos ter consciência de como devemos agir em função do melhor para nós e para os demais em nosso entorno. Só deste modo obteremos
ou uma situação social da qual todos nós desejamos, ok? Bom, esta é uma pequena palestra sobre como consertar o veículo. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algo a acrescentar, nos encontramos em completa disposição. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até mais.